Assim, talvez, antes de partirmos, nós temos de voltar agora em cerca de 30 dias, vocês sabem, para o Arizona. E assim, se antes de partir, querendo o Senhor, eu gostaria de tomar a Escritura. E não gravem isto. Se gravarem, não vendam a fita, não a deixem sair. Quero explicar a genuína verdade de casamento e divórcio. É uma questão. E estas são as últimas horas quando todos os mistérios de Deus deviam se cumprir. E ontem, passando pelas montanhas por volta do amanhecer, o Espírito Santo pareceu dizer-me: grave isso e reserve para o futuro. Eu não sei porquê, mas a genuína verdade de casamento e divórcio. Alguns deles dizem, as pessoas podem casar, se podem jurar que estavam em adultério. Outros dizem, bem, se eles maltratam um ao outro e não conseguem viver juntos, é melhor viver na terra em paz do que viver o inferno na terra. E todas estas diferentes questões. E alguns fazem o casamento deles de qualquer maneira, e alguns querem aspergir água benta neles para voltarem ao que eram e dizer eles nunca estiveram casados, e abençoá-los e entregá-los à igreja novamente. Há todo tipo de confusão, mas se há tanta confusão assim, há uma verdade em algum lugar. Eu creio, e digo isto com reverência, eu creio que o Senhor me revelou e a verdade. E se isto fosse divulgado entre as igrejas, destroçaria tudo, o que talvez isso deva acontecer. Mas prefiro simplesmente deixar os pastores das igrejas receberem a fita e deixá-los tocá-la, e então eles podem conduzir dali em diante. Mas gostaria de gravar isso para mostrar a verdade genuína sobre isso. Creio que esta é a hora em que estes mistérios devem se cumprir, ser completados. Já se falou deles, como dissemos, no decorrer das eras, das fitas, quando trouxemos aqueles 7 selos e 7 eras da igreja. E estamos encarando agora um tempo para as 7 trombetas e então as taças. E talvez pudéssemos fazer uma reunião de 2 semanas e juntar ambas. Gostaria de gravar isso. E então, além disso, estou tentando agora revisar isso e fazer livros disso, das 7 eras. 7 livros da era da igreja. 7 fitas, e montá-los assim. Podemos mandar fazer isso o mais barato possível, de modo que todos possam adquiri-lo. Então, se o Senhor tardar e eu for embora, vocês verão que as coisas que eu disse em nome do Senhor se cumprirão exatamente como Ele disse. Até agora nunca falhou, e uma parte disso tende a acontecer mais tarde. E eu confio que o Senhor nos deixará fazer isso muito em breve. Nós notificaremos as pessoas no tempo, porque há muitos que gostam de vir e ouvir essas coisas. E eu dou valor a isso. Se ninguém cresce nisto, ou ouvisse isto, de que me serviria ficar aqui de pé e dizer alguma coisa acerca disso? Estão vendo? Seria como lançar pão sobre as águas. Seria como, se ninguém fosse crer nisto, então seria como deitar pérolas aos porcos. Mas há milhares e milhares que creem nisso, estão vendo? E eles se apegam a cada palavra. E gostaríamos de acomodar tantos quanto possível quando nos apontarmos para ter estes cultos e para a glória do Senhor, e confiamos que Deus nos dará isso. E não quero fazer isso até que esteja divinamente inspirado a fazê-lo. Deus tem um tempo para tudo. Está vendo? Você não deve se adiantar. Se você corta o trigo antes, se puserem a combinada ali antes que esteja maduro, você vai perder a maior parte do trigo. Está vendo? Assim, quando a foice estiver pronta para ser lançada, Deus a lançará, então nós iremos ceifar. Mas eu simplesmente, quando me sinto pressionado dessa maneira, pensei que sairia disso em pouco tempo. Ontem, o dia todo, eu não consegui tirar isso da mente. Ontem, a noite toda. Fui dormir por volta da meia-noite. Dormi cerca de 3 horas na noite anterior. E ontem à noite não consegui dormir. Todavia, algo disse, grave isso, casamento e divórcio. Está vendo? Assim, querendo o Senhor, se isso continuar em meu coração, e o Senhor me mostrar algo mais acerca disso, bem, então eu irei,
Eu talvez grave isso, está vendo? Mas, lembre-se, só para ministros. Venha, mas e escute. Mas a fita em si, deixe... Veja, porque se for divulgado entre as congregações, e alguns desta maneira, e alguns daquela maneira, e formam sua própria opinião, e quero que os irmãos ministros tenham isso em sua própria sala de estudos, e então deixá-los agir baseados nisso, porque eles são os que são responsáveis. São eles. Como ir tocar isto para o juiz. Alguns desses juízes de paz. Sim. Veja o que o Senhor disse sobre este casamento e divórcio. É mais sagrado do que as pessoas acham ser. Esse combinará exatamente com a semente da serpente. Exatamente a mesma coisa, seguindo adiante. São esses mistérios. Lembre-se, nos dias do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus deviam se cumprir. Essas coisas desconhecidas que o Senhor concluiria. Agora, até aqui... Agora, lembre-se, 7h30 é quando o irmão começa a sua reunião. Agora, irmão Neville, se o irmão tem uma mensagem para esta noite, pregue-a. Está vendo? Não me levará cerca de 1h e 45 minutos e gravarei o resto dela. Eu gosto de ouvir o irmão Neville. Eu o amo. Ele é meu irmão. E eu penso que ele é um admirável orador, um maravilhoso ministro. Uma coisa acerca do irmão Neville que eu gosto é que, quando ele diz qualquer coisa, ele vive aquilo acerca de que está falando. Agora, essa é a coisa principal. Você sabe, você pode viver um sermão para um companheiro melhor do que pode lhe pregar um. Porque vós sois cartas vivas lidas por todos os homens. Agora, vamos, antes de nós, podemos folhear as páginas, mas Deus tem de abrir esta lição de escola dominical, de modo que vamos lhe pedir que faça isso. Pai Celestial, nós pela fé olhamos para o futuro. Estou olhando agora, pela fé, para uma coisa vindoura, Senhor, sobre a terra, que vai unir o teu povo. Quando vemos as igrejas denominacionais de tal modo confinando e ficando tão diferentes, estão realmente forçando o povo a sair, do mesmo modo que foi no Egito, um faraó se levantando, que não conheceu José. Como foi na Alemanha e na Rússia e Itália, o povo levantou José, Hitler e Stalin, Mussolini, os quais odiavam os judeus. Eles tiveram de voltar à sua terra natal. Deus, tu tens meios de fazer coisas que nós não entendemos, e tu os pressionaste, sem lar na Alemanha, tudo tirado deles, também na Itália, Rússia, nenhum lugar para onde ir, e eles foram enviados de volta à sua terra natal, somente para cumprir a palavra. Oh, a amável mão de Deus! Como às vezes parece cruel a maneira como as pessoas sofrem, mas isto ainda assim é a meiga mão de Jeová, conduzindo seus filhinhos. Nós te agradecemos, Senhor. Agora eu rogo, Deus, enquanto vejo o dia que a denominação está pressionando os crentes, excomungando-os, dizendo que o nome deles tem de ser posto em seu livro ou eles estão perdidos, que não tenham nada a ver com o outro grupo, é só a meiga mão de Jeová conduzindo-os à árvore da vida. Eu rogo, Deus, que cada um, sei que eles irão, porque é a tua palavra e ela não pode falhar. E que sejamos conduzidos à árvore da vida, de modo que possamos ser possuidores da vida eterna, ver a mão de Deus, e pelos olhos da fé, ver além destas sombras em que estamos caminhando hoje, ver a terra prometida situada logo à frente. Abençoa a tua palavra esta manhã, Senhor. Estas poucas escrituras e notas que tenho anotadas aqui, que o Espírito Santo venha agora, enquanto me dedico à circuncisão da língua e pensamento,
mente, e a igreja dedica seus ouvidos de entendimento, seu coração, todos nós juntos, de modo que tu nos fales através da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome da palavra, Jesus Cristo, nós pedimos isto. Amém. Now, turn in your Bibles to the book of Exodus. E agora abram suas Bíblias no livro de Êxodo. E agora quero ler uma porção da Escritura de Êxodo, capítulo 3, de 1 a 12. Escutem só atentamente enquanto lemos. Êxodo, capítulo 3, 1 a 12. E apacentava Moisés os rebanhos de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, quero dar ênfase a isso. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, mas tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheci a sua dor. Portanto, desci para livrá-lo da mão do egípcio e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, uma terra larga e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Eveu, do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão em que os egípcios os têm oprimido. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó. Você notou? Desci, mas estou te enviando. Deus indo na forma de um homem. Vai. Permita-me ler o versículo 10 novamente. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? And he said, certainly I will be with thee. And this shall be a token unto thee. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando saíres, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Não notando antes, mas sentindo-me muito profundamente inspirado pelo Espírito esta manhã, eu percebi isso na mesma hora. Deus enviando seu servo de volta ao lugar de onde ele havia fugido, lhe dá o sinal de um monte. Nunca notei isto até nesse instante. Este te será um sinal eterno. Está vendo? Now we're going to speak this morning on the subject of agora, vamos falar esta manhã sobre o tema do segundo Êxodo agora, do povo de Deus, ou o chamado para o povo de Deus sair. Êxodo significa tirado, chamado a sair, tirado de.
E quero usar isso como tema do segundo êxodo do povo de Deus. Agora, eles tiveram muitos êxodos, naturalmente, mas eu estou falando do tempo em que Deus chamou um êxodo, uma separação de onde eles estavam no tempo presente. Aqui, Deus está se aprontando para cumprir sua palavra divina prometida que Ele tinha dado a Abraão, e a Isaac e a Jacó. Anos, centenas de anos tinham transcorrido, mas ainda assim, Deus nunca esquece sua promessa. Na época, no tempo oportuno, Deus sempre torna sua promessa certa. Portanto, você pode ficar descansado de que o que Deus prometeu nesta Bíblia, Ele fará. Não adianta tentar pensar qualquer outra coisa e dizer, bem, o profeta talvez estava errado, ou isso não poderia acontecer neste dia. Parecia quase impossível então, mais impossível do que parece agora. Mas Deus o fez de qualquer maneira, porque Ele prometeu que faria. E veja quão simples Ele faz. Eu desci, eu ouvi o clamor, eu me lembro da minha promessa, eu desci para fazê-lo, estou enviando-te. Faze-o, eu estarei contigo, certamente eu serei contigo. Minha presença que nunca falha será contigo para onde quer que fores, não temas. Está vendo? Vou descer para livrar. Tenho certeza que a mente espiritual entende isso. Está vendo? Está vendo? Eu vou te enviar para induzir meu povo ao êxodo. Chama-os a sair e eu serei contigo. Agora, como nós podemos descansar? Como a fé pode se agarrar aí? Está vendo? Deus vai fazê-lo. Ele prometeu. Não importa quais sejam as circunstâncias ou o que alguém diga, Deus vai fazê-lo de qualquer maneira, porque Ele prometeu. E Ele faz isto tão simples que passa por cima do entendimento da mente culta que tentasse arrazoar sobre isto, como poderia ser. Não é minha intenção dizer que um homem, agora, com uma mente boa e forte, ótima instrução, e esse homem não entenda isso. Isso está bem e é maravilhoso, contanto que ele use isso não para arrazoar, mas essa cultura que ele tem para crer em Deus. Deixe que ela se converta na simplicidade de escutar o que Deus disse e crer nisto. Sua cultura o ajudará então. Note, mas quando o homem tenta razoar, não poderia ser feito. Então isso o afasta de Deus constantemente o tempo todo, quando ele está tentando escutar o que seu próprio entendimento. Está vendo? Se você não entende e a Bíblia diz certa coisa, só pontue isso, amém. Só deixe isso passar dessa maneira. Agora, ao invés de me referir a essas escrituras, você pode anotá-las nesta lição de escola dominical. Mas eu anotaria, talvez, se você quiser dar uma olhada nisso. Mas, primeiro, eu tenho tantas aqui. Vamos, antes que possamos verificar o que este êxodo significa, vou tipificar o êxodo agora. O êxodo, então, com o êxodo agora. E observe se não acompanha exatamente isso. Um deles é natural, e as mesmas coisas que ele fez no natural, ele está tipificando novamente, dando o antítipo disso no espiritual. Um êxodo espiritual. Maravilhoso ver a palavra de Deus. Como alguém poderia dizer que ela não é inspirada? Isto foi há cerca de 2.800 anos, você sabe. E como ele prometeu, e o que ele fez, e pôs ali como exemplo, como ele faz a sombra de uma coisa testificar do positivo. Chegarei a isso esta noite entre a lua e o sol, querendo o Senhor.
Mas, primeiro, devemos revisar Gênesis para ver por que eles estavam lá no Egito. Porque o povo de Deus estaria fora daquela terra. Afinal de contas, Deus prometeu isso. Bem ali onde foi o começo, com Abraão, Isaac e Jacó na Palestina. Deus lhes deu aquela terra e disse, é esta. Então, por que o povo não estaria no lugar que Deus lhes proveu? Essa é a pergunta de hoje também. Deus nos deu um Pentecostes. Ele nos deu o livro de Atos. Ele nos deu o Espírito Santo para nos conduzir e nos guiar. Ele nos deu uma terra. E por que estamos fora dela? Porque a igreja está fora dela? Porque a igreja cristã hoje não está vivendo novamente como o livro de Atos, produzindo a mesma coisa? Há algum motivo para isto. Todos sabemos que estamos divididos e estamos numa terrível condição. E a mais terrível condição em que o cristianismo já viveu é hoje. E estamos bem à orla, ou à beira do grande e terrível julgamento, esperando a igreja. E antes que este julgamento possa acontecer, Deus está chamando um êxodo, do mesmo modo que chamou então. Os pecados dos amorreus estavam amontoados, de modo que ele está chamando um êxodo espiritual. Agora, voltemos só por um momento em Tito e verifiquemos. They went down in Egypt all because of the jealousy of a brother. Eles foram para o Egito, tudo por causa do ciúme de um irmão. Essa é a razão por que Israel estava no Egito naquela época, fora da terra. Lembre-se, as promessas de Deus eram só enquanto eles permanecessem naquela terra. Agora, você pode ver o que estivemos falando em oração faz alguns momentos? Porque Deus teve de endurecer o coração de Faraó para pôr o povo de volta na terra prometida, antes que ele pudesse abençoá-los, para lhes trazer o Messias. Como ele teve de endurecer o coração de Hitler para estar contra os judeus quando ele próprio era meio judeu? Como pôde ele ter de fazer isso em Stalin, Mussolini? Está vendo? Pessoas que não são inspiradas como uma nação, Deus tem de tomar as coisas pelas quais elas estão vivendo, as leis da terra, muitas vezes, para fazer suas promessas se realizarem. Assim, ele teve de endurecer o coração daqueles ditadores para pôr os judeus a correr de volta para a terra prometida. Teve de ser assim. Agora, nós verificamos que indo José, nós conhecemos a história quando voltamos a Gênesis. E você pode lê-la, porque eu estou um pouquinho atrasado para começar nesta longa lição de escola dominical e tentarei me apressar. Now, read the story when you can of Joseph Note agora, leia a história quando puder de José, tendo sido o último dos irmãos a nascer, penúltimo. A mente espiritual entenderá isso agora mesmo. Ele não foi o último filho, Benjamim foi. But in the excommunication, Joseph and Benjamin were Mas na excomunhão, observe, José e Benjamim eram irmãos legítimos, e os dois únicos que eram irmãos. Benjamim nunca recebeu o reconhecimento até que encontrou José. E acima dos demais, a Benjamim foi dada uma dupla porção de tudo que José deu. Muito bem, note agora, nós encontramos isso ali. Ele foi tirado de seus irmãos porque era espiritual. Ele era um grande homem, apesar do mais humilde do grupo, o menor do grupo. E aborreceram-no sem causa. Eles não deviam tê-lo aborrecido, eles deviam tê-lo respeitado. Por que eles o aborreceram? Porque ele era irmão?
Não exatamente por isso. Eles o aborreceram porque Deus tratava com ele mais do que tratava com os demais. Está vendo? Ele lhe deu um entendimento espiritual. Ele podia interpretar sonhos perfeitamente e podia predizer coisas que aconteciam perfeitamente, exatamente da maneira que elas eram. E ele não usava de meias palavras. Ele teve o sonho daqueles molhos se inclinando diante dos seus molhos. E seus irmãos então se iraram com ele. Disseram, suponho então que tu, pequeno, santo relador, que teremos de nos inclinar diante de ti algum dia. Mas foi assim que aconteceu, está vendo? Como aqueles grandes gigantes chegariam a se inclinar diante daquele companheiro pequeno e insignificante ali de pé. Mas eles fizeram isso. Eles, sem dúvida, o fizeram e suplicaram misericórdia. Mas ele não tinha vindo em poder ainda, veja. Ele só estava, então, em forma infantil. E então nós verificamos, ao fazer isto, que José foi tirado dentre seus irmãos, as denominações, e posto sozinho. Está vendo? Seus irmãos, todos na terra. E então veio uma tão grande coisa. Nós compreendemos que Israel, contanto que eles habitassem em sua habitação e permanecessem. Agora, essa é uma boa coisa, permanecer no lugar. Posicionalmente, isso mesmo. Mas eles se desfizeram do Espírito. Os fundamentalistas hoje posicionalmente sabem o que são por concepção intelectual da Bíblia, mas não há Espírito. Eles rejeitaram José, o expulsaram. Eles não quiseram ter nada a ver com isso. É um bando de santos roladores. Não queremos ter nada a ver com isto. Eles o excomungaram, venderam-no ao mundo. Eles estavam fora do companheirismo deles. Agora, por fazer isso, eles foram tirados de lugar, levados para o Egito mais tarde. Agora, a história destes irmãos ciumentos é certamente de grande comparação com o lado espiritual disto hoje. Todos nós estamos cientes disso, que é puro ciúme, não puro, é o velho, sujo e imundo ciúme. Está vendo? Não há pureza no ciúme. Não passa de ciúme imundo. Quando eles veem the same Bible, quando eles veem a mesma Bíblia e a natureza do mesmo Deus que escreveu a Bíblia, vindicando a si mesmo, e então rejeitam isso sem motivo. Puro, bem, não puro, como eu disse, é ciúme imundo. Observando Deus curar os enfermos, ressuscitar os mortos, o mesmo Deus que viveu nos dias dos apóstolos, o mesmo evangelho que eles escreveram para essa jornada espiritual, é o mesmo Deus que faz a mesma coisa. Assim eles não passam de ciumentos, excomungaram, e não aceitamos isto entre o nosso povo. Está vendo? Forçaram-nos a sair. Eles pensaram, os irmãos, que eles nunca teriam utilidade para um homem como aquele assim, por que simplesmente não se livrar dele? É isso que é a mesma coisa que tem acontecido hoje. Eles pensam que, porque nossas igrejas se tornaram intelectuais, que temos as multidões mais bem vestidas, a maior organização, os ministros mais inteligentes, que não temos utilidade para o Espírito Santo da maneira que ele foi outrora. Que eles estão cheios, em outras palavras, ações falam mais alto que palavras. Que seus seminários, e eles são o cérebro do seu ser,
e sua reunião e discutindo essa coisa, são mais capazes, com sua própria mente intelectual, de pôr a igreja em ordem, melhor do que o Espírito Santo podia fazer. Assim, eles não precisam mais dele. É algo de que não necessitamos hoje. Os dias disso já passaram. Agora, não é exatamente isso? Não necessitamos do Espírito Santo para curar os enfermos. Temos médicos. Não necessitamos do Espírito Santo para falar em línguas. Todos somos pessoas inteligentes. E quando fazem isso, vocês tiram exatamente da sua estrutura o meio de vida. Jesus disse àqueles judeus em seus dias: não lestes que a pedra que foi rejeitada é a principal pedra de esquina em que o edifício todo está apoiado?